Terminamos o episódio anterior com a rainha Esther diante de uma situação complexa e que exigiu dela o maior posicionamento de sua vida até então. E ela responsabilizou-se ao decidir obedecer ao propósito para o qual Deus a elevara como rainha, mesmo que para isso fosse necessário sacrificar a própria pele. Você percebe como a obediência tem recebido destaque na antiga história de Esther? Uma órfã judia se torna rainha, um segredo guardado sobre as suas origens, uma apresentação impecável diante do rei. Esses são exemplos de ações que aconteceram em diálogo direto com a obediência. Lembra-se de quando falamos da desobediência de Saul à ordem de Deus para não poupar nada nem ninguém na terra dos amalequitas? Nessa ocasião, ao ser repreendido por Samuel devido à sua desobediência, Saul tentou se justificar, dizendo que havia poupado os animais para oferecê-los em sacrifício a Deus. Ao ouvir essa desculpa, o profeta é bem direto. Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Nenhum sacrifício, por maior que seja, tem qualquer valor se não for fruto de obediência. Veja o exemplo de Jesus Cristo, nosso Redentor. Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em lugar disso, entregou-se obedientemente e morreu por amor a mim e a você. Obediência e sacrifício, presentes na missão de nosso Senhor, também fizeram parte da grande e perigosa missão de Esther. Exatamente por isso, a rainha entendeu que precisava de apoio espiritual nesse momento. E para isso, ela convocou todos os judeus e suas servas a se juntarem a ela em jejum por 3 dias e 3 noites. Um antibanquete regado à fé e confiança na providência de Deus. Esse ato nos permite 2 importantes constatações. A rainha Esther reconhece que precisa do sustento e da comunhão das outras pessoas, e ela sabe que está diante de algo que exigirá dela muito mais do que coragem e ousadia. O jejum era uma ação comum em rituais religiosos, geralmente vinha acompanhado de oração, apesar disso não estar indicado no texto de Esther, sendo essencial para tornar a oração mais eficiente. O jejum era, em geral, realizado por um dia. Mais dias indicavam uma situação especial. No caso de nossa história, o jejum convocado fazia parte da estratégia de reação do povo judeu ao decreto real, passando da lamentação ao preparo para a ação. E essa ação começou a ser posta em prática no momento em que o rei levantou seu cetro para Esther. Sim, o cetro real foi levantado quando Esther colocou-se perante o rei no pátio interior do palácio. O perigo iminente fora, enfim, vencido. Esther estava nervosa, certamente, mas também confiante, lindíssima em suas vestes reais e com uma estratégia na cabeça. A reação do rei não podia ser mais favorável. Além de estender-lhe o cetro, Assuero pergunta a Esther: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado." Esther, que já havia planejado o que fazer quando obtivesse o favor do rei, convida Assuero e Amã para um banquete especialmente preparado para eles. Durante esse banquete, o rei repete a pergunta e a promessa feitas anteriormente à rainha. Semelhantemente, Esther repete o convite para novo banquete a se realizar no dia seguinte, com a promessa de que, na ocasião, revelará seu pedido ao rei. O plano de Esther estava indo de vento em popa. O rei estava feliz pela possibilidade de, no dia seguinte, agradar sua esposa, concedendo-lhe o que desejava. E Amã tinha um coração alegre e animado com a merecida honraria dedicada a ele. O problema é que não se deve confiar no coração. A Bíblia nos ensina que ele é o centro das vontades e emoções humanas, dirigindo o rumo da vida, que é enganoso e corrupto. O coração é uma fábrica de ídolos. Presunçosamente, achamos que a idolatria é algo externo, presente em imagens ou objetos, quando, na verdade, ela é algo interno, um pecado que brota no interior do coração. Mas, graças a Deus, há um remédio para isso.
E temos acesso a Ele quando permitimos que o Senhor sonde nosso coração e prove nossos pensamentos, para ver se há algum caminho mau, algum ídolo escondidinho, e nos guie pelo caminho eterno. Precisamos dessa cura divina, pois confiar nas emoções geradas em nosso coração não é segurança de plenitude ou estabilidade. Pelo contrário, idolatria e infelicidade andam juntas. Isso explica a rápida transformação da alegria de Amã em uma potente fúria, ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Veja os verbos empregados, levantar e tremer, em oposição à silenciosa indiferença de Mordecai a ele. Amã, o agagita, se achava o máximo, mas sua soberba seria logo a sua ruína. Trilhar o caminho da humildade é o convite que o Evangelho nos fazia no passado e nos faz ainda hoje. Amã, porém, preferiu a soberba e o espírito orgulhoso, permitindo assim que essa idolatria, esse desejo de ser adorado por Mordecai, passasse a conduzir seus pensamentos e ações. Chegando a casa, reuniu sua esposa e amigos para que ouvissem suas glórias. Falou de suas riquezas, de seus filhos, de seus privilégios no reino, dos convites para banquetes especiais que recebera da rainha, que, afinal, parecia ter reconhecido sua grandeza e valor. Só que glória e poder ainda eram pouco para Amã. Tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. A idolatria de Amã, exposta a amigos e familiares, encontrou o eco perfeito na fala de sua esposa. Mande fazer uma forca de 22 metros de altura e, pela manhã, diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá, alegre, com o rei ao banquete. Forca grande, não? Tal qual o orgulho de Amã. Mas uma grande virada está para acontecer. Aguardo você no próximo episódio.